E se eu te contasse que a dor que você sente ao se comparar não vem dos outros, mas sim de um espelho interno que nunca foi limpo? Começa assim a nossa semana. Uma semana dedicada a um dos pesadelos psicológicos mais silenciosos da vida moderna, a comparação compulsiva. Um monstro invisível, alimentado pela luz fria das telas e pela sombra quente das nossas inseguranças mais profundas. Hoje, vamos falar da ferida narcísica, uma ferida que você talvez carregue sem perceber, mas que molda seus dias, sua autoestima e até o modo como você olha para quem você ama. E o que essa ferida revela sobre você? Esse é o mistério que vamos atravessar juntos. Pense na seguinte frase: a ferida só dói porque ela já existe antes mesmo de você começar a se comparar. A ferida narcísica não nasce quando você se compara. Ela nasce muito antes, nos primeiros momentos da vida, quando você, vulnerável e sem palavras, descobriu que o amor vinha condicionado. Ele vinha condicionado a um comportamento, a uma nota, a um sorriso, a um desempenho. É como se desde cedo você tivesse aprendido a se olhar através dos olhos dos outros. Freud chamaria isso de o olhar do outro que funda o eu. A psicologia moderna traduziria como: você só acredita que existe quando alguém confirma. E é por isso que quando você se compara, a sensação é tão devastadora. Não é sobre o outro ser melhor, é sobre você acreditar que no fundo nunca foi suficiente. Narciso não se apaixonou por si mesmo, ele se apaixonou por uma imagem falsa, uma imagem que ele nunca conseguia alcançar. Assim somos nós, quando nos comparamos, perdidos, tentando tocar uma imagem idealizada que não existe. E quanto mais tentamos, mais sangra a ferida. Mas e se eu te disser que a comparação não é o problema, e sim o que você acredita que ela revela? Hoje você acorda e antes mesmo de se levantar, já sabe quem está vencendo na vida, porque alguém já postou, alguém já mostrou e alguém já gritou silenciosamente que está na sua frente. Você não precisa procurar, o mundo joga na sua cara diariamente o que você não é. E é aqui que a ferida narcísica encontra combustível. Na Grécia Antiga, as pessoas se comparavam no mercado. Hoje, você se compara com bilhões no bolso, na cama, no ônibus, no banheiro e o faz compulsivamente. A comparação virou vício e o vício virou identidade. É como beber água do mar. Quanto mais você consome, mais sede sente. Quanto mais você se compara, mais pequeno você se percebe. E a ferida se abre porque a comparação você confirma uma crença oculta. Eu deveria ser mais do que eu sou. Mas quem disse isso? Quem colocou esse deveria na sua cabeça? Quem escreveu essa régua invisível que você usa para medir seu valor? Você não nasceu se comparando, você aprendeu. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Você sabia? Algo ainda mais profundo acontece quando você se compara, algo que talvez você nunca tenha percebido. Agora respire fundo, porque entramos no coração escuro desse fenômeno. A comparação não é só um reflexo do mundo externo, ela é uma autoagressão psicológica. É como se dentro de você existissem duas vozes. A voz da realidade, que vê quem você é com limites e potências, e a voz da idealização, que exige que você seja perfeito, impecável e mortal. Quando você se compara, as duas vozes entram em guerra, e a primeira a cair é sempre você. A comparação machuca porque você acredita que ela revela algo vergonhoso, que você é menor, que é fraco, insuficiente. Mas aqui está o ponto crucial. Você não se compara para saber quem é melhor. Você se compara para confirmar um medo antigo, o medo de não ser digno. A ferida narcísica não é sobre vaidade, é sobre fragilidade, sobre um eu que não aprendeu a se sustentar sobre suas próprias pernas. Por isso, dói tanto.
E é por isso que você nunca percebe o que realmente está procurando quando se compara. Mas me conta, o que você procura ao se comparar? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer, mas é a pergunta que liberta. Quando você se compara, o que está buscando? Validação, certeza, reconhecimento, segurança ou ainda algo mais profundo? A sensação de existir. É doloroso admitir, mas a comparação é muitas vezes uma tentativa desesperada de se sentir real. Como se você dissesse: se eu sou pior que alguém, então ao menos eu sou algo. A comparação vira bússola, não aponta para onde ir, mas confirma onde dói. Você não quer ganhar de ninguém, você quer ganhar de si mesmo, da sua própria história, da sua própria versão fraturada. Mas esse jogo é injusto, porque ao se comparar, você está lutando contra uma imagem idealizada, uma fantasia, e você sempre perde para fantasmas. A ferida narcísica é isso, um corte aberto entre quem você é e quem você acredita que deveria ser. Mas existe uma saída e ela não é o que você imagina. A cura não está em parar de se comparar. Isso seria impossível. A mente humana faz comparações automáticas e não há nada errado nisso. A cura está em interromper a interpretação, em olhar para si sem usar o outro como espelho, em perceber que existe uma distância imensa entre ela está melhor que eu e eu sou pior que ela. A comparação mede, a ferida interpreta. A cura começa quando você devolve ao outro o que pertence ao outro e devolve a si o que pertence a você. Você não precisa ser melhor do que ninguém, só precisa ser inteiro, e inteireza não se compara. A cura começa quando você silencia o ideal e acolhe o real, quando você percebe que não precisa ser extraordinário para ser digno. A ferida narcísica cicatriza quando você troca o espelho por um lugar seguro dentro de você. Antes de encerrarmos, existe uma última pergunta filosófica, a mais importante. E qual será essa grande pergunta? Em toda essa jornada chegamos aqui, no ponto em que você precisa encarar uma pergunta que, se não for respondida, transformará a comparação em um ciclo eterno. E a pergunta é: quem é você quando ninguém está olhando? Não o personagem que performa, não a versão que compete, não a imagem que tenta ser aprovada, mas você, nu, sem espelhos, sem plateia, sem medidores. Se você não souber responder, a comparação continuará te definindo. Mas se você ousar olhar para dentro profundamente, descobrirá algo libertador. Você não precisa vencer, nem superar, nem ser extraordinário. Você só precisa ser real, e isso ninguém pode tirar de você. Se essa jornada tocou algo dentro de você, se uma parte silenciosa do seu ser despertou, então eu te convido a continuar caminhando comigo. Estamos apenas no começo da semana do pesadelo da comparação. Na quarta-feira, vamos entrar ainda mais fundo e na sexta, vamos abrir a porta que você sempre evitou. Então, se você quiser seguir nessa travessia, inscreva-se no canal, ative as notificações e permita que essa investigação interna continue te transformando, porque toda ferida narcísica um dia aprende a florescer. Então curta, comente e compartilhe.